Você já parou para pensar como seria sua vida se você não aceitasse as desculpas sobre os seus resultados? Se você entregasse todo o seu potencial para as coisas que realmente são importantes para você? Seus relacionamentos, seus estudos, seu trabalho, o desenvolvimento da sua mente e do seu corpo. Se você conseguisse pegar as pessoas que te feriram no passado e os eventos do passado que deixaram cicatrizes profundas e que ainda te geram dor, e transformasse isso em combustível para você criar a sua versão mais forte, como você seria? Nos próximos minutos, eu quero te mostrar que mesmo que você esteja trabalhando duro, é possível que você esteja entregando no máximo 40% do seu potencial. A partir desse momento, a palavra disciplina será reconfigurada na sua mente. Eu irei te mostrar 9 princípios do David Goggins para você construir uma mente inquebrável, eliminando as desculpas da sua vida e domando a sua própria alma. Eu tenho certeza que ao final desse vídeo você irá reavaliar os seus resultados e retomará o controle da sua vida. É bom que você esteja preparado. Chegou a hora de entregar os 120%. Eu espero que a introdução tenha te mostrado a qualidade do conteúdo que você vai receber nos próximos minutos. Bom, se você não me conhece, meu nome é Rafa Costa, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui a gente fala sobre produtividade, disciplina, foco e autodesenvolvimento. Eu vou deixar o meu Instagram aqui do lado para você me seguir e eu vou pedir para você clicar aqui embaixo e se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva no canal para mim saber que esse conteúdo ele realmente foi de qualidade. Ele trouxe informações que vão alterar a sua vida, que vão te fazer uma pessoa muito mais forte e mais resiliente. E aí você se inscrevendo aqui embaixo, eu vou saber que você gostou do conteúdo e eu vou continuar motivado a produzir cada vez mais conteúdo com mais qualidade para você. Então, por favor, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like e ao final desse vídeo, eu quero que você deixe o seu comentário para mim saber o que realmente você achou desse vídeo. E assim que possível, eu vou responder todos vocês que deixam os comentários aqui embaixo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e cuidado porque esse vídeo ele pode de fato mudar a sua vida. David Goggins, o único homem a concluir 3 cursos de operações especiais de 3 unidades das Forças Armadas Americanas diferentes. Ele concluiu o curso como Navy SEAL da Marinha Norte-Americana, se formou com honras no Army Ranger do Exército Americano e também conseguiu concluir o curso tático de controle aéreo da Força Aérea Americana. David Goggins também conseguiu concluir a maratona Badwater, que consiste em 330 quilômetros que ele conseguiu percorrer em 39 horas ininterruptas de corrida. Ele também conseguiu entrar para o livro do recorde Guinness em 2013, batendo o recorde de maior número de barras fixas em 24 horas, conseguindo uma incrível execução de 4.030 barras fixas. Nem sempre o David Goggins foi esse homem forte, mentalmente e resiliente. Na verdade, quando ele era criança, ele foi brutalmente espancado pelo seu pai e ele viu o pai violento espancar o irmão e a mãe. Devido a esses traumas, David Goggins não conseguia aprender as matérias do colégio. Então os professores falaram para sua mãe que ele era mentalmente retardado e que a mãe deveria procurar uma assistência especial para que o filho dela conseguisse aprender algo. Na sua adolescência, David Goggins teve que lidar com bullying e também ele teve que lidar com racismo, já que a cidade onde ele morava, a população esmagadora era branca e racista. Aos 20 anos de idade, David Goggins estava pesando 136 quilos.
estava desmotivado e sem perspectiva de vida nenhuma. Depois de um dia de trabalho como detetizador, onde ele viu o maior enxames de barata da vida dele, ele voltou para casa pensativo sobre o futuro que ele estava construindo para ele mesmo. E ele chegou à conclusão que se ele não tomasse uma decisão e um rumo na vida, ele faria aquele trabalho pelos próximos 40 anos. Ao chegar em casa, David Goggins foi assistir televisão e ele se deparou com o programa do Hell Week, a Semana Infernal dos Navy SEALs, que consiste em uma semana de treinamento extremamente exaustivo, onde são formados os novos Navy SEALs da Marinha Norte-Americana. O treinamento é tão exaustivo que alguns alunos chegam a falecer durante o seu período. Olhando aquilo, David Goggins sentiu uma vontade imensa de se tornar Navy SEALs. Então, porém, ele procurou a Marinha Norte-Americana e ele foi recusado por praticamente todos os recrutadores, menos um, que fez a seguinte proposta para ele: nós teremos uma nova seleção daqui a 3 meses. Se você conseguir chegar aqui e se apresentar com 90 quilos, eu te aceito no treinamento de introdução aos BUD/S da Marinha Norte-Americana. David Goggins perdeu 46 quilos em menos de 3 meses. E ali ele conseguiu fazer uma transformação monstra na sua mente e que ele conseguiria continuar fazendo essa transformação durante os próximos anos da sua vida. Nos próximos minutos eu quero te mostrar alguns princípios que o David Goggins utilizou para forjar a mente mais poderosa e resiliente do planeta. Eu vou te mostrar como ele utilizou esses princípios para aumentar a disciplina dele e para alcançar basicamente tudo aquilo que ele tinha em mente. Eu espero que o conteúdo que você consuma nos próximos minutos realmente mude a sua vida e te ajude. Primeiro princípio: reconheça a sua dor. Nesse primeiro princípio, David Goggins fala que você deve reconhecer as suas limitações pessoais. É aqui que você deve pegar um papel e uma caneta e anotar tudo aquilo que te aflige e que faz você parar, desistir no meio do caminho. Talvez seja os seus traumas de infância, talvez foi um acidente que você sofreu, ou talvez foi alguém que te magoou profundamente e que te deixou em um estágio onde você achasse que as coisas não poderiam ser possíveis para você. Aqui o David Goggins diz que você deve ser muito sincero com esses pontos que você vai colocar no papel, porque são esses pontos que vão impulsionar o seu combustível para que você quebre esse muro, rompa essas barreiras e consiga alcançar o próximo nível. Ele disse que quanto mais sincero você for, mais profundo você vai dentro da sua alma e você consegue achar as informações e os seus limitadores. E a partir do momento que você consegue classificar os seus limitadores, é como se você estivesse declarando guerra para eles. É como se você estivesse reconhecendo de fato os seus inimigos e você entrasse agora no campo de ação. Então é muito importante que ao fazer essa sua lista, você realmente seja muito verdadeiro com você. Mesmo que as coisas que você vá colocar nesse caderno, nesse papel, e que seja anotado, irão te trazer dor e um sofrimento durante algum momento. Mas essas coisas devem ser colocadas para fora para você exteriorizar elas como inimigos. E a partir daqui, a gente começa a criar uma tática para que você combata esses inimigos e consiga realmente alcançar os seus objetivos. Segundo princípio: seja duro consigo mesmo. Nesse princípio, David Goggins, ele quer que você fale algumas verdades para você mesmo, mas ele não quer que você se jogue para baixo no sentido de deteriorar a sua autoimagem. Na verdade, ele quer que você seja duro consigo nos indicativos de por que você deixa de fazer as coisas que são importantes para você e por que você não obtém resultados. E para isso ele diz que você deve criar um espelho da verdade, um espelho onde você vai se olhar e você vai dizer aquelas verdades que doem para você, mas que precisam ser ditas. Por exemplo, se você está acima do peso, você está acima do peso por uma escolha sua, porque você prefere comer porcarias e não fazer atividade física, e você prefere que as coisas andem em um ritmo normal, um ritmo confortável para você. Ou seja, permanecer na zona de conforto para você é melhor do que fazer aquilo que deve ser feito e que vai te trazer resultados.
São esses tipos de verdade que vão mostrar o caminho que você não está querendo trilhar, aquele caminho que você está tentando desviar para te manter dentro da zona de conforto. E o David Goggins ensina uma estratégia para que depois que você fale essas verdades para você, você pegue um post-it e cole no espelho com a sua primeira meta. Ou seja, se a sua primeira meta é perder 1 quilo, então você cola um post-it no espelho com a seguinte meta: perder 1 quilo. Assim que você bater essa meta de perder 1 quilo, você arranca aquele post-it e coloca um novo com a segunda meta, que seria perder 2 quilos ou mais 3 quilos. E aí você continua assim sucessivamente. E sempre que você falhar com você mesmo, sempre que você se colocar em segundo lugar e que você não levar a sua vida, a sua meta a sério, ele fala que você tem que ir no espelho da verdade e falar verdadeiramente quais foram os motivos que levaram você a falhar. E fazendo isso, você vai perceber que em 100% das vezes, os motivos que te levaram a falhar foram desculpas que você criou na sua própria cabeça. E que se você realmente tivesse focado e tivesse disciplina e força de vontade, você teria feito aquilo acontecer. Então é muito importante que você crie essa estratégia para a gente continuar avançando no nosso plano de ação. Princípio número 3. Saia da sua zona de conforto. Nesse terceiro princípio, David Goggins fala que existem tarefas que nós precisamos realizar, mas que nós procrastinamos. Porque para nós fazermos essas tarefas, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. E isso incomoda o nosso cérebro inicialmente. Ou seja, se você quer fazer uma atividade, por exemplo, aprender um novo idioma, pode ser o inglês, estudar uma nova matéria ou fazer atividade física para ter um corpo melhor, obviamente, toda vez que você tentar fazer isso, o seu cérebro vai fazer você retornar e vai te encher com um monte de desculpas para que você não saia da sua zona de conforto. Esse é o papel do seu cérebro, fazer com que você economize energia. Porém, você vai ter que negociar com o seu cérebro para que você trabalhe e comece trabalhando pequeno, gradativamente nessas atividades. Ou seja, você escolhe uma atividade para atacar e aí você começa atacando essa atividade durante 15 minutos por dia. Assim que seu cérebro entender que vocês estão realizando essa nova atividade constantemente, você aumenta o período para 30 minutos, pode ser depois de 1 semana, mais ou menos. E assim que você entender que o seu cérebro entender que você realmente implementou essa atividade na rotina de vocês, você começa a aumentar gradativamente até chegar no nível de fazer essa atividade por horas sem ficar cansado ou sem pensar em desistir. É aqui que você começa a vencer e a romper as suas barreiras. Então você deve pegar um papel e uma caneta e classificar agora quais são aquelas atividades que você tem deixado de fazer, mas que se você fizesse e persistisse, iriam te trazer grandes resultados em um longo prazo. Princípio 04. Seja um domador de almas. Todos nós encontramos nas nossas vidas pessoas que fazem mal ao chegar perto da gente. Às vezes é um chefe no trabalho, às vezes um colega de trabalho, às vezes um professor na sua faculdade, às vezes um familiar ou um amigo que te critica, que faz críticas dolorosas sobre você e que você leva aquilo para você como pessoal e isso te faz mal. O David Goggins fala que você precisa domar a alma dessas pessoas. E ele explica que muitas vezes essas pessoas, elas pegam no seu pé devido que elas sabem que você tem um potencial gigantesco. Então é aqui que você deve, ao invés de ficar se sentindo deprimido ou ficar coagido por essas pessoas, você deve atacar elas mostrando todo o teu potencial. Ele fala que quando ele estava no curso de formação dos Navy SEALs, um dos instrutores não gostava dele. Então esse instrutor vivia pegando no pé dele, dizendo palavras desmotivadoras. Você não dá conta, você é fraco, nós não queremos você aqui, você nunca vai ser um Navy SEAL da Marinha Norte-Americana. E o David entendeu que ele não poderia deixar com que aquilo afetasse o rendimento dele. Então toda vez que o instrutor falava essas palavras para ele entendia como um elogio, uma cobrança pessoal. Então ele dava o máximo que ele tinha naquele momento. Até que chegou uma hora que o instrutor entendeu que ele não iria desistir, que quanto mais ele criticava ele, melhor os resultados dele ficavam. E assim esse instrutor acabou esquecendo de David Goggins durante o curso de operações especiais e acabou elogiando ele no final do curso de operações especiais, dizendo que realmente ele era um cara diferenciado. Então ele fala que você deve trabalhar aqui a sua excelência, elevar o seu nível de disciplina e ser o melhor naquilo que você faz.
até que essa pessoa que fica no seu pé ou fica te enchendo o saco vá provar e vai saber que realmente você é bom naquilo que você faz. Até o ponto que ela irá desistir de pegar no seu pé, irá avaliar por que você tem aqueles resultados. Quando você fizer isso, o David Goggins diz que você conseguiu domar a alma dessa pessoa. Princípio número 5. Blinde a sua mente com foco. Nesse quinto princípio, David Goggins fala que a maioria das pessoas na vida fracassam porque elas só veem o que elas estão passando nesse momento. As pessoas não conseguem ter um olhar no futuro e saber para onde elas estão indo. Se elas estão passando por um momento de dificuldade, elas ficam presas naquele momento de dificuldade, olhando aquela situação do presente. Então elas não conseguem tirar forças daquele momento para atuar ali no mesmo momento e construir um futuro. Aqui o David Goggins ensina que você deve trabalhar a sua visualização. Se você está passando por um momento de dificuldade, se você está passando por um momento bem difícil na sua vida e você foca toda a sua dor naquela situação da qual você está passando, você, além de ficar piorando aquela situação na sua mente, você vai estar gastando a sua energia que era para você estar trabalhando para sair de lá, avaliando aquela situação. Ou seja, você está piorando a situação com os seus pensamentos. Então ele fala que por mais difícil que seja a sua situação hoje, você deve tirar o seu foco da situação no presente e deve olhar para o futuro, criar um projeto futuro para onde você quer ir e deve visualizar você concluindo esse projeto. Depois que você fizer essa visualização, você vai pegar toda a tua energia, todo o teu coração e vai colocar no presente. Porém, ao invés de colocar nas emoções negativas ou nos problemas que estão acontecendo agora, você vai colocar essa força para resolver esses problemas, nas atitudes que vão te levar a sair daquele problema. E o David Goggins ensina que se você fizer isso, você vai conseguir ter mais foco. É como se você blindasse a sua mente em relação às coisas negativas que estão acontecendo agora e simplesmente tivesse visão e foco para o lugar aonde você está indo, construindo, trabalhando, sem olhar para os lados e sem ficar amedrontado com a situação que está acontecendo agora no presente. Princípio número 6. Tenha um pote de biscoitos. Nem sempre a vitória é a vitória. Nesse sexto princípio, David Goggins fala que a mãe dele criou um pote de biscoitos e ela deixava que ele e o irmão dele pegassem 1 ou 2 biscoitos toda vez que eles faziam uma tarefa bem feita na escola ou que concluíam as tarefas de casa de forma bem sucedida. E o David Goggins trouxe essa lição para a vida adulta. E ele fala que o pote de biscoitos na fase adulta deve ser um caderno com anotações sobre as suas vitórias ou até mesmo a sua memória, memorizar aquilo que te traz força. E ele fala que toda vez que você estiver passando por um momento de dificuldade, pensando em desistir, você deve pensar em situações similares que você passou na vida, mas que você soube administrar essas situações e você venceu. E ele explica que você deve comemorar as suas pequenas vitórias, por menores que elas sejam. E por mais que essas pequenas vitórias não sejam a vitória central, você deve saber comemorar cada etapa. Então imagina que você é uma pessoa obesa que quer correr uma maratona de 42 km. Ele fala que se você sai de casa e começa a fazer atividade física, essa deve ser a sua maior vitória, visto que você era uma pessoa obesa e que não se exercitava. Então você já obteve a sua primeira vitória. Depois de alguns meses, você começa a correr 10 km. E aí você vai para a maratona e consegue correr os 10 km. Essa é a sua segunda vitória. Você era uma pessoa obesa que não saía de casa, começou a se exercitar e correu 10 km. E assim o David fala que se você continuar nesse ritmo, você provavelmente vai fazer uma maratona de 20 km, 30 km e depois você vai conseguir alcançar a tão desejada maratona de 42 km. Aqui ele fala que você deve sempre estar percorrendo o seu pote de biscoitos e lembrando daquelas vitórias que você tem. Mesmo que essas vitórias pareçam muito pequenas, ele explica que nem sempre o foco central é a vitória, no sentido que você está procurando, mas uma vitória interna. Muitas vezes, dentro do processo, por mais que você não consiga procurar ou conseguir a vitória externa, você consegue identificar a vitória interna, que seria simplesmente você superar um trauma ou uma limitação sua.
E o David Goggins ensina que as vitórias internas são muito maiores do que simplesmente aquelas vitórias externas que todo mundo vê. Na verdade, as maiores vitórias são aquelas que ninguém percebe em você, mas que você percebeu que foi vitorioso. Princípio número 7. Caleje o seu cérebro e rompa os seus limites. David Goggins ensina nesse 7º princípio que o nosso cérebro ele é muito parecido com as outras partes do nosso corpo. Se você cria atrito em qualquer parte do seu corpo e permanece com esse atrito durante algum tempo, essa parte do seu corpo irá ferir e depois ela irá criar uma pele mais grossa, que seria os calos, para proteger ela de um novo atrito e de novas feridas. Ele explica que o nosso cérebro é da mesma forma. Quando nós chegamos no limite de desistir, quando nós queremos parar de fazer algo devido à dor que nós estamos sentindo, ele informa que nós alcançamos aí 40% do nosso potencial. Existe ainda 60% de potencial que não foi galgado nessa batalha. E ele explica que para você conquistar esse 60%, você precisa entrar numa batalha com a sua mente e sempre ir aumentando o seu limite cada dia mais. Ele explica que se você fizer isso todos os dias, você com pouco tempo vai estar chegando no limite que você nunca imaginou. Então imagine que o seu foco é fazer 10 flexões por dia. Ele fala que assim que você fizer 10 flexões, que o seu corpo estiver confortável, você vai aumentar para 12. E assim sucessivamente, até quando você estiver fazendo centenas, milhares de flexões e o seu corpo não vai mais estar sentindo aquela dor que ele sentia inicialmente. Ele explica que em 1999, quando ele queria perder peso para entrar para a Marinha Norte-Americana, ele correu 400 metros. Você não ouviu errado. Ele correu 400 metros e ele quase infartou. Ele explica que o coração dele disparou, ele começou a suar frio e começou a ter muita tremedeira nas pernas e então ele voltou para casa. Já em 2007, apenas 8 anos depois, ele correu uma maratona de 330 km. Você não ouviu errado, ele correu uma maratona de 330 km em 39 horas ininterruptas, parando apenas para higienizar os pés e continuando na corrida. Ou seja, ele explica que se você chegar e trabalhar a sua mente para sempre estar rompendo os seus limites, você conseguirá atingir objetivos e resultados dos quais você nunca imaginou. Agora imagine o David Goggins de 2007, voltando no David Goggins, obeso de 99, que correu só 400 metros, e dissesse para ele que dentro de alguns anos ele conseguiria correr uma corrida de 330 km em menos de 2 dias. Provavelmente David Goggins de 99 não acreditaria, mas esse David Goggins ele foi criado através da resiliência mental e da disciplina e da superação de limites diariamente. Então você deve romper com seus limites e sempre estar saindo fora da sua zona de conforto para criar a sua versão mais forte, mais poderosa. Princípio número 8. Não é preciso talento. Esse 8º princípio, David Goggins ensina que a maioria das pessoas elas se enganam em relação a não começar a fazer algo botando a culpa no talento ou na habilidade natural dada por Deus. Ele explica que a maioria das pessoas deixam de fazer as coisas porque elas acreditam que tudo que é dado à pessoa ou ela faz bem ou ela faz mal, devido aos talentos naturais que Deus deu para aquela pessoa. Ele não acredita, essas pessoas não acreditam em uma base de disciplina e uma base de treinamento que façam com que elas alcancem o próximo nível. E o David Goggins ensina que, na verdade, as pessoas que são excelentes em algo, na verdade, elas não têm talento, elas têm muita disciplina e persistência. E ele ensina que se você for disciplinado e você tiver resistência mental, você consegue ultrapassar as pessoas que têm talento. E a segunda desculpa são as pessoas que dizem que não teve base. Eu não tenho uma base familiar, eu não tenho um pai para me ajudar, uma mãe para me ajudar. E elas ficam encostadas nessas desculpas na vida e aí elas deixam a vida passar sem que elas realmente, de fato, coloquem todo o potencial delas para fora e elas realmente vão atrás daquilo que é importante para elas e que é necessário para elas. Então ele explica que se você não tiver talento, mas se você tiver disciplina, força de vontade, coragem para assumir que você é fraco em determinada área e você trabalhar em cima dessa área para você evoluir, você consegue superar as pessoas que têm talento e que são indisciplinadas. Então vale muito a pena você estudar
a sua mente, trabalhar a sua mente para se tornar mais resiliente, para que você consiga se tornar disciplinado e disciplinada e consiga alcançar aqueles resultados gigantescos que você tem na sua mente, sem deixar com que as desculpas te atrapalhem, simplesmente entrando no campo de ação. Princípio número 9. Seja incomum entre os incomuns. Se você encontrou a grandeza uma vez na vida, ela não andará com você para sempre. David Goggins. Nesse princípio, o David Goggins ensina que você deve ser o melhor entre os melhores. Ele ensina que existem pessoas que se gabam, que falam que são os melhores, porque eles vivem dentro do meio das pessoas comuns. Ou seja, são pessoas que estudam um pouquinho mais e que treinam um pouquinho mais, porém essas pessoas vivem no meio de pessoas que não estudam e que não treinam. E elas conseguem se destacar um pouco lá. E aí ele fala que aqui essas pessoas vivem em uma zona de conforto. Existe um ditado que diz que se você é a pessoa mais inteligente sentada na mesa, você está sentado na mesa errada. Você tem que ser a pessoa mais burra, com menos conhecimento, que está sentado naquela mesa, para que você possa aprender com as outras pessoas que estão ao seu redor. E o que o David fala, e o que David Goggins diz aqui nesse princípio, é que você precisa estar sempre trocando de mesa. Você precisa entrar numa mesa onde você é a pessoa que tem menos conhecimento, dominar aquela mesa, dominar o conhecimento daquela mesa e depois seguir para a próxima mesa. Ele explica que ser incomum entre os comuns é muito fácil. Agora ele explica que é muito difícil você ser incomum entre os incomuns. Ou seja, você ser o melhor dos melhores. E é aqui que o David fala para você trabalhar a sua mente para sempre estar entre os melhores, que você entregue seus melhores resultados, que você faça tudo com excelência e que você sempre esteja melhorando para que as pessoas não te alcancem. Esse mesmo princípio era utilizado pelo Kobe Bryant dos Lakers, né, que falava que você sempre tem que estar em um processo constante de melhoria, o método Mamba. Ou seja, o David acredita sim no processo de melhoria constante e que você não pare. Então fica a dica, se você está sentado na mesa onde você é a pessoa mais inteligente, está na hora de você trocar a mesa onde você está. Princípio número 10. Reconheça e avalie o seu fracasso. Esse princípio é um princípio bônus que David Goggins diz que você deve empoderar o seu fracasso. Você deve olhar para o seu fracasso como uma pequena vitória e deve saber analisar aquilo que deu errado. E ele explica que você tem que fazer um RPA, relatório pós-ação. Dentro desse relatório pós-ação, você vai verificar quais foram aqueles motivos que te levaram a uma derrota, né? E aí você vai analisar de fato o que você acertou no seu processo para estar tentando a vitória, quais foram as partes do processo que você acertou e quais foram as partes do processo que você errou. Dentro daquelas partes do processo que você acertou, você deve fazer o que a gente falou lá atrás, reconsiderar suas pequenas vitórias, comemorar essas pequenas vitórias dentro desse processo que você acertou. Já na parte onde você errou, você deve relatar, muito bem relatado, no seu relatório pós-ação, no RPA, o que fez você errar, o que fez você perder, quais foram as táticas que você utilizou de forma errada, que fez com que você não alcançasse o seu objetivo final. E aí você vai pegar esse relatório pós-ação e vai utilizar ele para a sua próxima tentativa. E você vai atacar até a sua próxima tentativa todos esses pontos que você errou, todos esses pontos que fizeram com que você ficasse para trás. Se você fizer isso e cumprir com esses princípios, você com certeza vai alcançar as metas que você tem na sua mente e que você tem na sua cabeça. Porque realmente eu também apliquei esses princípios na minha vida e eles me trouxeram bastante resultados. Bom, a gente vai ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo realmente tenha trago para a sua vida um conteúdo poderoso, um conteúdo que vai fazer com que você saia da sua zona de conforto e entre na sua zona de ação. Vou te pedir para você se inscrever aqui no canal, porque se você não se inscrever aqui no canal, você não é um incomum entre os incomuns, tá? Você nem chega a ser um comum, tá? Então se inscreve aqui no canal, deixa o seu like
É muito importante para mim saber que esse conteúdo foi de qualidade, que esse conteúdo te ajudou, para mim continuar motivado a produzir esse conteúdo de qualidade para vocês. A nossa meta aqui no canal é que você saia mais poderoso mentalmente, mais resiliente e que saia uma pessoa muito mais forte para conquistar os seus objetivos. Então você deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal que é muito importante pra gente e eu quero muito que você deixe o seu comentário aqui embaixo. Entra aqui embaixo agora e coloca assim, #imparável, que é pra gente saber que você vai pegar as suas metas a partir de agora e vai esmagar elas utilizando esses 10 princípios do David Goggins que eu te passei aqui agora. Espero que tenha te ajudado. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Um abração do RC e a gente se vê no próximo conteúdo.